Olá pessoal, olha aí, sejam todos bem-vindos. Estamos fazendo um trabalho hoje maravilhoso. Vamos trazer uma matéria, acho que chama muita atenção. Uma das coisas que acredito assim que todos nós temos um sonho de irmos para o Oriente e conhecermos mais sobre a alimentação, sobre o bem-estar e sobre a longevidade. Então, se você se interessa sobre isso, estamos nesse momento aqui começando uma live que vai falar sobre a medicina ayurvédica. Uma das, acredito eu, a medicina mais antiga do nosso planeta. Temos relatos de 2.000 anos, de 3.000 anos, de 5.000 anos, tá? Então, vai ser um trabalho maravilhoso. A gente vai tentar deixar gravado isso aqui para o pessoal que não teve oportunidade de nos acompanhar. Eu tive a oportunidade já em 99 de fazer um dos grandes cursos lá. Foi importantíssimo para mim. Opa, sejam bem-vindos aí, pessoal. Tá? Então, se quiserem compartilhar com suas redes sociais aí, agradecemos muito, porque hoje nós vamos trazer aqui um naturopata biomolecular, lá de Balneário Camboriú, o Écio Pampona, um profissional que está se destacando muito. Adriane, seja bem-vinda. Aqui, olha aí, ó, esse grupo muito importante aí para nós iniciarmos a live. Então, hoje o tema é medicina ayurvédica. Nós vamos ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre o Panchakarma, vamos entender um pouquinho como funciona e por que aqui no Ocidente nós temos dificuldade de fazer esse tipo de detox, que é um detox muito complexo. Então, nós vamos convidar daqui um pouquinho, deixa o pessoal começar a se achegar aí, a puxar um banco, fazer parte da nossa... Olha, o Écio já está por aí. Então, pessoal, os temas são muito interessantes e a medicina ayurvédica é uma das coisas que não tem o que falar. Ela é uma medicina que tem a sua experiência, vamos dizer assim, há mais de 3.000 anos. Então, não é uma coisa que começou há 10 anos, 100 anos, não é modismo, não é uma coisa que está... na época que está se fazendo parte agora das nossas vidas. Então, são muito importante nós ficarmos bem atentos e entendermos passo a passo de como funciona essa visão. Então, para isso, eu já vou convidar, enquanto vocês estão chegando e divulgando aí para toda a equipe de vocês, os parentes de vocês, o nosso colega naturopata, o Écio. Então, vamos adiante. Écio, seja bem-vindo. Olá, boa noite. Tudo bem, Écio? Boa noite, tudo bem? Tudo certo. Certo, só vou fazer uma apresentaçãozinha minha aqui, para o pessoal que ainda não nos conhece. Eu vi que tem várias pessoas entrando e se inscrevendo lá na nossa página do YouTube, tanto a da terapêutica quanto que a do Alcir Marques Naturopata. Temos também aí, logo o Écio vai deixar os contatos dele também aí à disposição. Então, eu quero passar para vocês que eu sou naturopata biomolecular, sou pesquisador há mais de 30 anos, e isso me deixa muito honrado, porque é uma das coisas que eu amo, que eu adoro fazer, é levar as informações que vão fazer você desenvolver aquele equilíbrio que está lá dentro de você. E hoje, falando da medicina ayurvédica, vai ser importantíssimo, porque vai dar para nós entrarmos nas raízes, fazer lá no princípio. Você já está saindo da medicina convencional. Abaixa um pouco aí, tá dando um retorno. Opa, perfeito, isso. É importante, perfeito. Então, Écio, a casa é sua, faça as suas apresentações e fique à vontade aí para nós começarmos o nosso trabalho. Olha aí, bastante pessoas chegando, sejam todos bem-vindos. Perfeito, Écio, fica à disposição. Então, primeiramente, boa noite. Obrigado, Alcir, pelo convite. É sempre muito legal estar falando sobre saúde, né? Apesar de ser um dos tabus mais grandes de falar, né, hoje em dia, sobre saúde, ainda mais nessa área da alimentação. Então, eu sou, para quem não me conhece, sou naturopata biomolecular também. Sou formado em Ayurveda, acupuntura. Tem algumas formações aí nessas medicinas mais antigas. E hoje eu tenho um canal no YouTube. Na verdade, fiz essa semana um canal, já joguei uns vídeos lá e todo dia tá saindo vídeo. Então depois eu vou deixar o link para vocês acompanharem também, para quem quiser, né?
E, bom, é isso aí. Eu acho que o tema de hoje é um tema que é muito interessante para todo mundo, porque nós que passeamos o Brasilzão aí fazendo palestras, né, Alcir, e tudo mais, a gente vê como é engraçado chegar numa cidade e alguém fala, nossa, eu nunca tinha escutado sobre esse tipo de limpeza. Então, falar sobre esse detox, falar sobre desintoxicação é uma coisa muito legal para todo mundo, é um aprendizado, acho que para todos nós. E isso vem muito da medicina ayurvédica, né? Então, esse tema aí, limpezas orgânicas e medicina ayurvédica, tem uma ligação muito original, vamos dizer assim. Certo. E é por aí. Agora, o pessoal, está entrando muitas pessoas aí, pessoal, fiquem à vontade em convidar e também linkar isso com as pessoas que vocês gostam, as pessoas que estão precisando de aumentar a energia, aumentar a imunidade. A gente tem falado muito sobre isso nas nossas lives. E eu acredito que agora é bom nós introduzirmos um pouco, né, Écio, sobre a história e como funciona a medicina ayurvédica. Então, fica à disposição aí para nós começar. Já temos um grupo legal aí que está nos acompanhando. Uhum. Então, pessoal, então vamos lá. Para falar de Ayurveda, é uma coisa que tem que dar acho que umas 20 vidas, né? Para saber tudo sobre Ayurveda. E aqui hoje a gente vai falar de uma forma bem direta, assim, bem superficial, só para vocês terem essa noção do porquê que é feito essas limpezas, esses detox e tudo mais, tá? Então vamos lá. Então o Ayurveda é uma medicina muito antiga, ela já tem relatos de que é feito de mais 5.000 anos atrás, e ela traz um pouco dessa questão da nutrição. Só que a nutrição que a gente conhece hoje em dia é uma nutrição do alimento, né? Então, tu vai em profissional da saúde, ele vai te orientar a comer certo tipo de alimento. A nutrição, na visão do Ayurveda, já é um pouco mais diferente, porque ela vê a nutrição como uma maneira íntegra do ser. Então, ela não vê só uma questão do alimento em si que tu está comendo, e sim como aquele alimento foi preparado, qual tipo de alimento que e também tirando a questão do alimento, a questão dos outros sentidos. Por quê? Hoje a gente está aqui em home office, né? Todo mundo, basicamente, e a gente está recebendo muita carga eletromagnética, que foi até o tema da palestra de ontem com o Dr. Manuel, né? Foi uma palestra muito boa. E ele conseguiu sanar bastante dúvidas. Então, isso é uma maneira que a gente está se alimentando. Então, se tu tá com o teu celular no bolso, pode ter certeza que tu tá recebendo cargas tóxicas ali, sabe? Então, o Ayurveda, ele vê esse aspecto geral de tudo, não só essa questão da alimentação. Então, a outra questão seria a questão dos sentidos. Então, a gente cheira, a gente tem o nosso paladar, a gente ouve, né? A gente tem um aspecto muito amplo nisso. Então, eu queria perguntar para você hoje, como que tá a tua vida? Como é que o que tu geralmente vê? Tu assiste coisas boas, assiste coisas ruins? Tu consegue sair um pouco do computador e olhar um pouco para o céu para tirar essa visão do perto e colocar um pouco para o longe? Tu gosta de séries? Quais tipos de série que tu gosta? Enfim, por aí vai, né? Só para vocês pegarem essa linha de raciocínio. Então tem a questão da nossa visão, tem a questão da nossa boca, como é que está a nossa higiene bucal, né? Eu aposto que a maioria das pessoas hoje em dia ainda não tem o costume de raspar a língua, que é uma prática do Ayurveda há milhares e milhares de anos. Então o que acontece? Ter essa higiene bucal é muito importante até para nós digerir e absorver os alimentos, né? A questão de ouvir. Qual tipo de música que tu está ouvindo hoje? Se você mora numa cidade grande, você está ouvindo muito sirene de carro, né? Então, todos esses aspectos, a gente tem que entender que isso é uma maneira de nos alimentarmos. A própria pele, que é o maior órgão de absorção do nosso corpo, a gente tem que cuidar muito do que a gente está passando na pele. Qual que é o tipo de alimento, né? Tudo que tu recebe ali na pele, qual hidratante você passa hoje? Será que não está cheio de petróleo, né? Então a gente tem que ter essa visão, esse aspecto geral, porque eu sou uma pessoa relativamente nova, né? Estou com 27, fiz agora esse mês. Só que quando eu vou conversar com certas pessoas da minha faixa etária, eles falam, não, mas eu como saudável e não sei o que, isso e aquilo. Então provavelmente eu não estou intoxicado. E essa mesma pessoa tem alergia, tem problema estomacal, tem isso, tem aquilo. E a pessoa não entende que ela acaba se intoxicando por várias outras formas. Não só na alimentação, né? Ou seja,
tu comer hoje uma coisa orgânica, tu comer uma coisa saudável, isso não vai garantir a tua saúde. Infelizmente, no mundo que nós vivemos hoje, ele não garante a nossa saúde. Mas assim, também não tô falando isso para vocês ficarem pirados aí com a gente, porque hoje em dia tem muitas maneiras de nós desintoxicar, né? Então, se tu mora numa cidade grande, o exemplo é ter um ozonizador de ar no teu escritório, na tua casa, tu fazer limpeza orgânica, enfim, tem uma infinidade de coisas, mas para não fugir muito do foco do Ayurveda, vamos seguir pelo Ayurveda um pouquinho. Então, o Ayurveda, ele é a ciência da vida. Se vocês forem pesquisar no Google, vocês vão ver que é a ciência da vida. Porque o que acontece? A nossa vida, ela é muito doida, né? Acontece muita coisa, né? Ninguém imaginaria que a gente ia ter que parar todo mundo e ficar em casa por causa de um vírus, né? Então, a nossa vida, ela é cheia de mudanças. E o Ayurveda entende isso, sabe? Então, assim, o que acontece? Eu gosto de explicar para as pessoas de uma maneira bem simples o que é o Ayurveda, na questão de que é uma dança. É como se fosse uma dança. Por quê? Na dança, tu tem que se desequilibrar primeiro para depois se equilibrar, né? Então, a nossa vida é assim. A gente está em movimento toda hora. Então, as estações, elas mudam a toda hora. Ontem choveu, hoje já tem sol. Ontem estava frio, hoje já está mais quente. Então, tudo isso influencia no nosso corpo. E o Ayurveda entende isso de uma maneira muito legal. Então, até parece uma visão meio romântica, mas uma visão muito verdadeira, sabe? Porque o que acontece? Um exemplo que o Ayurveda faz é nas estações. Então, se no verão você comia uma maçã numa temperatura ambiente, no outono e no inverno já é mais interessante você cozinhar essa maçã, né? Então, porque os fatores externos influenciam os fatores internos, né? Tirando essa questão da própria alimentação, a gente tem as questões da nossa mente. Então, tudo para o Ayurveda é uma digestão, né? O Ayurveda, o que ele mais preza, se fosse para definir o Ayurveda em uma palavra, seria digestão. Mas por quê? Porque tudo tem que ser digerido, não só a alimentação, mas as situações que tu passou, e aquele curso que tu não conseguiu ser aprovado, e aquele filho que tu não conseguiu educar daquela maneira, né? Então a gente gera expectativas, a gente gera frustrações, e isso tudo às vezes leva uma vida para ser digerido e às vezes acaba não sendo digerido, né? Então a gente tem que entender que o mais importante da nossa vida é a digestão. Se tu tem uma digestão boa, as coisas vão seguindo, né? Então eu estou dando esse aspecto geral para vocês entenderem que tudo, absolutamente tudo na nossa vida tem que ser digerido, absorvido e excretado. Como essa live de hoje. Você vai digerir a live, você vai absorver o que é interessante para você e você vai jogar fora o que não é interessante, né? Então, isso é saúde. Espero que a gente só fale coisa boa aí para ser tudo absorvido. Mas você tem que ter saúde nesses aspectos emocionais e tudo mais. Então, isso que é filosofia ayurvédica, vamos dizer assim, tá? Mas então, para seguir essa linha, a gente vai falar um pouco sobre o nosso organismo como um todo. Se a gente entender que o nosso organismo ele vai passar, tu comeu um alimento, ele vai passar pelo processo da digestão, o processo da assimilação e o processo da excreção, aí a gente já começa a entender que, às vezes, tu comendo saudável, mesmo assim tu não é uma pessoa saudável. Então, por isso que a gente tem que ter muita cautela com essas informações. A gente tem que entender que o que eu como tem um potencial de se tornar eu, mas não necessariamente ele vai se tornar. Então, se eu comer um alimento, ele vai passar por várias reações bioquímicas e enzimáticas ali. E aquilo, por si só, mesmo se ele for uma coisa boa, ele já vai gerar um resíduo, né? Então, aquele resíduo ele vai ter que ser excretado. Quando a nossa digestão não está legal, quando a nossa digestão ela está muito lenta, ou ela está muito preguiçosa, ou tem aquela queimação, é um dos sinais que a nossa digestão não está legal. Então, isso já nos mostra que a nossa absorção não vai ser legal. E, consequentemente, a nossa excreção não vai ser legal, tá? Então, o que acontece? A nossa digestão como um todo, ela é fundamental na nossa vida, né? E o Ayurveda, ele fala dessas limpezas orgânicas e tudo mais, porque ele entende toda essa filosofia. Então, se hoje você é uma pessoa que não se cuida e só pensa em fazer um suco detox que acha que vai ficar bem, não é bem por aí o caminho, né? Então, o que acontece? Eu sempre, às vezes atendo os pacientes, que eles chegam na clínica
E daí eles falam assim, cara, eu não quero saber de nada. Eu só quero saber que eu quero emagrecer. Me dá um jeito para emagrecer. Só. Só que qual que é o problema? Exatamente, qual que é o problema? O problema é que assim, ó, se a gente for mexer numa poeira que ela tá muito tempo lá, isso pode ser pior. Então, se tu tem uma estante empoeirada e tu tirar um livro só e bater aquele livro e sair aquela poeira, aquilo só vai ser ruim pro ambiente, pro teu corpo e não vai adiantar nada, sabe? Então, se a gente for mexer, mexer no nosso corpo de uma maneira geral, fazer uma limpeza, uma detoxificação orgânica e tudo mais, a gente tem que ter um carinho muito, mas muito especial e fazer de uma maneira, nossa, com muita competência aquilo. Porque senão aquela toxina, ela pode ficar no teu sistema e piorar ainda mais as situações. Eu tô cansado de pegar pessoas aí, principalmente em Joinville, não sei porquê, mas é um lugar que, quando eu atendo, eu pego algumas pessoas que já fizeram processos de limpeza, às vezes até por conta própria, às vezes nos métodos caseiros. Né? Isso. E daí deu 1 mês, 2 meses, deu pau no rim. Deu não sei o quê, teve que tirar a vesícula. Ah, porque o estômago não para de arder, sabe? Então aí que tá o cuidado, pessoal. Não que não possa fazer os caseiros. Você tem que ter a consciência que aquilo vai ter certo risco. Mas o acompanhamento de um profissional e uma explicação de todos esses aspectos é muito importante. Porque tudo isso vai fazer parte do teu sistema, né? Então, para vocês terem uma ideia, quando a gente respira, quando a gente tem a gente puxa o ar, a gente puxa o oxigênio. Quando a gente exala gás carbônico. Então, o que acontece? Nessa troca gasosa, se eu estiver respirando novamente o ar que eu acabei de exalar, aquilo vai me fazer mal. Então, normalmente, o que as pessoas têm? Muitos problemas intestinais e problemas orgânicos de uma maneira geral e ficam tempo sem evacuar. E é o que acontece, o teu corpo acaba utilizando aqueles resíduos que ainda não foram eliminados e vai fazendo parte do teu sistema novamente. Então, o carinho e o cuidado que a gente tem que ter para limpar os órgãos, ele é uma coisa que tem que ser muito cautelosa, né? Então, o Ayurveda, ele explica esses aspectos, né? E no Ayurveda a gente entende muito que o fígado é o nosso maestro, é o nosso camisa 10 do time. Por quê? O fígado, ele tem muitas funções. Então, as funções principais que o fígado tem é fazer com que o corpo faça essa detoxificação. Ou seja, se o teu fígado não estiver legal, infelizmente todas essas outras situações, elas vão se acumular no teu sistema cada vez mais. Então tem pessoas hoje que elas fazem vários processos. Hoje mesmo atendi uma cliente minha de Lages que ela tem fibromialgia. Então o que aconteceu? Ela tem uma fibromialgia a fibromialgia, não sei se vocês conhecem essa doença, mas é uma doença que ela não tem um diagnóstico certo. São dores em partes do corpo e tudo mais. Só que a fibromialgia é uma das maneiras que o sistema tem para mostrar para nós que o nosso corpo não consegue detoxificar. Então a gente fez uma limpeza nela, agora foi a reconsulta com ela, a gente fez uma limpeza nela, ela falou, nossa, fazia anos que eu não conseguia dormir bem. Então eu estou explicando isso para vocês entenderem assim, pessoal, que o nosso corpo, ele começa, quando o nosso maestro ele não está conseguindo fazer a sinfonia certo, toda a ópera vai para o saco. Por quê? Porque exatamente, vai começar a desequilibrar uma coisa, vai começar a desequilibrar outra. Então, no caso dela, ela começou a dormir pior. Então, se tu dorme pior, o teu ciclo circadiano vai ser pior. Então, tu não vai conseguir fazer uma renovação celular, tu não vai conseguir ter uma boa evacuação, né? Então, assim, a limpeza orgânica, o detox, ele, no nosso ponto de vista na medicina ayurvédica, ele é uma coisa totalmente eficaz. O problema é que como que você vai fazer essa limpeza, né? Quais são os métodos que você vai usar? E depois da limpeza, qual que é o próximo passo, né? Porque eu vejo que muitas pessoas, o que elas fazem? Elas limpam e aí depois começam a comer várias coisas aí que não é muito interessante e aí o corpo tá cheio de vermes e a pessoa nem sabe. Porque o protocolo de limpeza do verme já é outro passo, sabe? Então a gente tem que ter um carinho muito grande nisso tudo. Então não que não possa fazer um suco verde, não que não possa fazer uma alimentação detox, mas você tem que entender que a detoxificação é uma coisa que ela vai muito aquém de só fazer uma receitinha caseira. Então a gente tem que ter muito cuidado. O próprio Alcir, ele foi que
né, esse método que a gente trabalha hoje, que é o Criar, foi desenvolvido lá na Índia, né, Alcir? Porque lá na Índia eles fazem os panchakarmas, né? Acho que até tu pode comentar pro pessoal como que foi esse teu processo lá para a gente conseguir botar mais, de uma maneira mais direta, tudo isso aí. Perfeito. Olha, parabéns, Écio. Estou muito feliz aí pela atuação e principalmente pelos resultados que você está conseguindo com os teus pacientes, com os teus clientes aí, já nesse período. Então, uma das coisas aí eu acho importante, como está um grupo legal, acho que se o pessoal quiser pôr dúvida, até para eles procurarem, porque nós temos o nosso Dr. Google em casa hoje, né? A maioria do pessoal tem possibilidade de ter mais acesso a essas informações, o pessoal podia colocar lá. Você falou muito bem sobre a digestão, e para nós lá, a digestão é chamada, pelo sânscrito mesmo, pela Ayurvédica, de Agni. A Agni não é nada mais, nada menos do que a força da digestão. E aí nós contamos quase todos os segredos de tudo que nós falamos sobre saúde. Você colocou muito bem essa situação, só que o que acontece? Nós temos que entender que essa filosofia que eu, como instrutor de yoga, há mais de 30 anos, nas viagens que eu fazia para a Índia, como eu contei nos cursos aí, tudo mais que você fez com a gente, a situação lá primeiro que é muito precária para nós ocidentais, tá? O que acontece? Nós temos que estar muito preparados. Não é o nosso suquinho verde que nós vamos fazer no final de semana para desintoxicar, que nem a maioria do pessoal que chega para nós e diz, não, mas eu já fiz até aquelas detox dos livros, mas não, perfeito. O Écio colocou uma situação assim, é importante você ter uma alimentação orgânica, você procurar uma alimentação, só que o mais importante é você entender a Agni, como que é o teu poder digestivo. Tem pessoas, por incrível que pareça, que não foram feitas para serem vegetarianas. Eu tive muitos casos que eu tratei pessoas que já há 10, 15, 20 anos eram vegetarianas e eram pessoas doentes. Porque os biotipos que são como é que a gente fala sempre? Isso. Então, o pessoal vê esses doshas de uma forma muito complexa e a fundo no estudo, quanto a gente mais aprofunda esses doshas, mas eu sou pita, eu tenho que comer tal coisa. Aí depende muito de como que estão as características. Hoje, no Ocidente, a gente dobra essas situações em várias sequências. E isso vai levar com que você entenda cada vez mais, quando o paciente chega no nosso consultório, ou no nosso gabinete, e a gente pede para ele como são os hábitos alimentares, a gente está quase pedindo um exame profundo dele. Então, essa parte. Eu acho que é importante nós falarmos um pouquinho sobre o Panchakarma, que é uma das coisas assim que me chamou muita atenção. E eu comecei lá pelos meus 18 anos, a minha primeira, eu acho 18 para 19 anos, a minha primeira viagem à Índia, e para mim era maravilhoso. Eu ia com um grupo de yoga, nós fazíamos aqueles criás, aquelas limpezas, e o Panchakarma, para você que está em casa aí, eu acho que é interessante você colocar lá, ele é indicado só para pessoas saudáveis, porque você tem que estar com o teu corpo bem, com as tuas emoções boas e a tua mente muito boa. E é, no mínimo, os centros lá, os ashramas que são feitos, os hospitais naturais, o mínimo para você fazer um Panchakarma são 14 dias. E eu conto na maioria dos meus depoimentos aí, que nos 14 dias que eu fiz a primeira vez, eu eliminei 12 quilos de toxina, de lixo tóxico que vinha de diversas formas. Isso que tu já era vegano? Tu era vegano? Não, eu não era vegano, eu era vegetariano. Eu era vegetariano aquela primeira vez, e eu achava que não tinha nada, mas a gente traz resíduos aí do plástico, traz resíduos aí das nossas cargas genéticas, tem muitas características. Primeiro dia, então, se o pessoal quiser entender um pouquinho mais o que é o Panchakarma, primeiro dia a gente passa pela terapia, vamos se assustar um pouquinho aí, a terapia do vômito. Olha, pessoal, você chega lá, você recebe um chás e você começa a tomar aquilo. No primeiro dia, dependendo, claro, cada escola lá, da Ayurvédica, da desintoxicação, mas nesse que eu fui, o primeiro que eu estive, a gente pegou lá, eu tomei vários copinhos daquele chá e de repente eu comecei a sentir, porque o primeiro passo, como você falou ali, é a limpeza digestiva. Eles começam pelo estômago. Então, em média, algumas pessoas vomitam uma vez, 2 vezes, então é uma terapia do vômito. Se tomou aquele chá, ele começa a mexer contigo, eu não sei como que eu estava,
mas já sendo instrutor de yoga, já fazendo os pranayamas na área respiratória, mas mesmo assim, naquele dia foram, bem dizer, 24 horas, eu acho que eu devo ter vomitado umas 9 a 10 vezes. E eu nunca tive a oportunidade de fazer isso, mas eu sei que saiu muita coisa. Eu achei, nossa, então, perfeito, passei o meu primeiro dia na boa. Segundo dia, era as terapias de purgação. O que eram as purgações? Eram produtos que nós tomávamos ali para a limpeza do intestino delgado e para a limpeza do intestino grosso. Então, ali, meu amigo, foram, em média, 2 dias de diarreia. 2 dias de diarreia. O trabalho que nós fazíamos, criar o pessoal hoje, as nossas detoxificações, eles ficam assustados, ligam para nós, estou com diarreia, estou indo toda hora no banheiro. Meu amigo, lá o Panchakarma é cruel. É uma coisa assim que, por isso que eu digo, é muito radical. Eu, porque estava saudável, estava no meu peso correto, que eu achava que estava com a minha saúde, meus exames laboratoriais, todos eles normais, eu aguentei, mas chegou o dia que eu achei que eu não ia dar conta do recado. Tá? E olha, muito novo. Estava com meus 20 e poucos anos também lá. O que aconteceu? Dentro dessas características, foram 2 dias só de limpeza de expurgação. Então, foi muita diarreia, muita diarreia. Ali, meu amigo, passando disso, nós fizemos mais 5 dias de enemas. Olha só, o pessoal pega muitas vezes esses livros de detox, não fazem a hidrocolonterapia, aquilo que é muito recomendado, na Índia eles fazem muito a limpeza intestinal, né? Então, dentro desse período, foi muita coisa que nós eliminamos. Os 5 dias de enemas, ali eram chás, eram ervas, eram águas, então você fazia muitas vezes em posição de yoga, fazia nas camas, você colocava de 1 a 4 litros de água dentro do teu intestino, soltava. Isso que a gente, na alimentação, imagine uma alimentação restrita. Eu saí daqui comendo tudo que tinha de bom e de melhor, fazendo 3 refeições ao dia. Eu chego lá a fazer o Panchakarma, primeiro dia eu passei em jejum, sem comer nada, só fazendo a terapia do vômito. O segundo e o terceiro dia, nós começamos a receber algum pouco de arroz. Tinha alguns tipos de feijões, assim, na alimentação, mas muito restrita. Imagine a tua mão, ó, Écio. A porção da mão aqui. Era metade disso cada refeição. 2 a 3 vezes ao dia. Então, era desesperador. E o doce? E o pãozinho? E todas aquelas coisas adoráveis que nós temos aqui no Ocidente. Não existe. A coisa é muito restrita. Começava de manhã, 5 horas da manhã, 5h30, fazendo as práticas de yoga. Nós tínhamos, em média, de 2 aulas de yoga por dia. Passava. Meu amigo, eu te digo o seguinte. O que eu mais gostei, da primeira vez que eu fiz, foi a Nádia, que é a terapia feita pela limpeza. Nossa, vocês não imaginam quanta coisa. A Nádia, são muitas sujeiras, muitas toxinas que nós estamos... Tá? E agora, nesse período aí que está todo mundo com as máscaras, imagine quanta toxina a mais nós vamos estar acarretando. Quanta rinite, quanta sinusite que a nossa garotada mesmo vai começar a desenvolver. Então, é muito... Eu recomendo, se você tem saúde, você tem tudo, de ir até a Índia ou ir num instituto, aqui no Brasil deve ter vários institutos, e fazer esse processo. Mas não para você que está precisando emagrecer, está precisando trabalhar alguma patologia. É para manutenção da saúde. Então, eu digo, é bem complexo. Tá? E outra coisa, então, dentro da medicina ayurvédica, o que a gente aprende mais? O que a gente dá uma ênfase muito grande? A pessoa trabalha as terapias corporais, as terapias mentais, emocionais e principalmente espirituais, não religiosas, espirituais. Então, isso é muito importante. Nós tínhamos lá as terapias com óleos, alimentação, e até existia aquilo que todo mundo vai no médico, no terapeuta, para buscar, que era o remédio. Eu comecei a ver os chás, os remédios naturais feitos lá pelos indianos, no 7º dia em diante, que a gente começou a utilizar alguma coisa. Hoje você vai no terapeuta, vai no médico, a primeira coisa que sai já é com a receita, né? Como indicação.
Lá não. No Panchakarma, você começa a tratar, de fato, o que precisa ser tratado. Mas até então, a gente acende e abre as comportas da saúde para que teu corpo mesmo reaja. Então, é muito restrito, é muito dificultoso, é muito... eu posso dizer assim, é quase um sonho para nós. Eu penso hoje, eu não vi um dos pacientes que eu tenho tratado, que você conhece aí, Écio, nesses todos os anos que eu faço, que teria condições de fazer um Panchakarma. Chega, eu olho para eles, por que a gente conseguiu? Quando eu voltei de lá, eu achei que eu tinha achado a solução, como é que eu posso dizer, até eu falei para vocês no curso, mas eu tinha achado a fonte da juventude. O programa Criar, a desintoxicação, foi a fonte da juventude. Mas no primeiro ano, introduzindo o método de limpeza, de desintoxicação, eu comecei a perceber que a coisa era um pouco mais complexa. Aí nós precisamos desenvolver fatores que envolviam a parte de liberação de toxinas, mas sem a agressão. Porque lá na Índia nós conseguimos toda aquela eliminação, mas ela é muito agressiva. Por isso que ela é difícil de ser colocada por nós ocidentais. Daí nós precisamos suavizar ela, fazer com que as pessoas pudessem fazer, independente da idade dela. Nós fomos adaptando aí com nutricionistas, com bioquímicos, com cientistas da alimentação, técnicas que é onde, através dos magnésios e toda a suplementação ortomolecular, nós conseguíssemos um esvaziamento tanto da parte estomacal, intestino grosso, intestino delgado, de uma forma suave e tranquila, como você tem visto aí com os teus pacientes no teu dia a dia. E os resultados. Só que ela teve que ser adaptada, e nós trocamos mais de 13 vezes a formulação para chegarmos à estrutura que nós temos hoje, que chegou até as tuas mãos, e a maioria das mãos dos médicos e nutricionistas e terapeutas que estão trabalhando com o sistema aqui no Brasil e também no exterior. Então, é fantástico, mas não é uma coisa muito simples. Outra coisa que é importante as pessoas entenderem, que na Índia, a gente leva na medicina ayurvédica os princípios de ter pelo menos os 5 sabores. E como que você faz? Até eu gostaria que você que está nos acompanhando agora, me falasse quantas vezes você come por dia. Até para nós entrarmos aí rapidinho num segundo assunto. Quantas vezes aí você, o professor, o Vande, todos vocês que estão aí nesse momento, quiserem colocar, a gente vai tentar dar uma assimilar. Nossa, quanta gente, essa nossa família está crescendo muito, hein? Então, você que está aqui junto com a gente nesse momento, está convidado a ter mais tempo de vida saudável, porque viver muito sem saúde, eu acho que não é bom negócio, não é, Écio? Tá? Exatamente. O que você achou até aí, Écio? Eu acho que é bem interessante mesmo, porque é bem o princípio do que os indianos previam, né? Da gente chegar até os 80, 100 anos, mas chegar bem, não chegar capengando, né? Eu acho que até uma coisa bem interessante, que para minha vida teve um impacto bem grande, quando tu vai visitar um asilo. Porque a gente tem essa visão, às vezes, do asilo, só as pessoas mais velhas e tal. Tu chega ali, às vezes, uma pessoa com 50 anos, que hoje em dia não é considerado mais uma pessoa velha, e a pessoa mal, por causa de um problema de saúde, cheio de remédio, cheio de medicamento, né? Então a gente tem que entender que tu pode chegar lá, não é que tu vai morrer, mas como que tu vai chegar lá, né? Será que vai estar bem? Né? Então aí que entra essa cultura ayurvédica para ajudar o nosso povo ocidental aqui. Perfeito. Olha, tem algumas perguntas aqui interessantes, e eu acho que nós vamos fazer um trabalho, aí já que a gente falou tanto sobre digestão, que é o que a medicina ayurvédica mais preconiza e fortalece, então nós temos 3 fases básicas. O Écio falou um pouco ali sobre a visão do alimento, né? O aroma que tem o alimento, aí o gosto. Então, isso temos que levar muito em consideração. Aqui no Ocidente, nós somos ensinados desde crianças a não deixar nada no prato. Quantos de nós, lá da nossa infância, que a mãe colocava, coma tudo, senão você não pode sair da mesa. E isso aí faz com que você desenvolvesse uma situação que pode ser muito precária para a nossa saúde e para a nossa longevidade. Um dos grandes pontos que eu tento sempre enfatizar nas minhas consultas, que nós deveríamos nos alimentar. Será que é como um rei de manhã,
um príncipe de meio-dia e um mendigo à noite? Olha, tem muita controvérsia já dentro dessa situação. Qual é o horário que você acha mais importante para a tua alimentação? Você que está aí nos acompanhando agora, o que você me diria? Olha aí, ó. Vamos lá, pessoal. Respondam rapidinho aí que a gente vai passar para a próxima pergunta. O que você me diz aí, Écio? Qual que é a principal refeição do dia para você? Vamos fazer um bate-bola aí para o pessoal entender melhor essa nossa live de hoje. Bom, então, como o Alcir falou, o nosso Agni, que é o nosso fogo digestivo, ele é um elemento fogo, no caso, né? Então, ele é como se fosse o sol dentro do nosso corpo. Então, o horário que o sol está mais forte é o horário do meio-dia, né? Então, esse seria o horário mais adequado para a gente ter uma alimentação mais pesada, vamos dizer assim, porque tem esse fogo digestivo ajudando a essa digestão acontecer. Perfeito, perfeito. Olha, de dentro dos fatores é por aí. Agora, você que é pai, você que é mãe, você já percebeu a dificuldade que você tem de alimentar o teu filho de manhã cedo? Aquele horário que o teu médico, que o teu terapeuta, que o teu colega disse que era a principal refeição, tinha que ser de manhã. E quantas vezes você briga com ele que ele tem que comer? Uma das coisas que nós aprendemos errado com os nossos antepassados é que nós temos que comer muito para ficarmos fortes. Eu vou contar para vocês assim, quanto mais você comer, mais próximo da tua morte você vai chegar. É bem complexo, porque o que acontece? É muito mais fácil você desenvolver saúde através de um jejum do que através de muitas refeições. Então, nós temos que gerar uma situação, primeiro, nunca se deve comer, anote aí, pessoal, que isso aqui é muito importante, sem ter fome. Aí eu fui com os meus amigos no restaurante, mas cheguei lá, a gente come muitas vezes socialmente, para acompanhar as pessoas que estão ali junto com a gente. Porque tem a responsabilidade de ir para casa almoçar, e a responsabilidade de ir para casa jantar, ou agora eu vou no jantar. Então, pessoal, se quer ter saúde, comece a escutar um pouquinho mais o teu corpo. Comece a entender um pouquinho mais o teu corpo. Você só deve comer quando você tem fome. Esse é um dos pontos. Sabe o que acontece, Écio? Nós vamos tentar acelerar aqui bem rapidinho. As pessoas chegam para mim aqui e dizem assim, olha, a minha alimentação está assim, 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 eu não estou me sentindo bem. Eu peço para elas, mas o que você está comendo que você acha que não está fazendo bem? Até antes de fazer a desintoxicação e tudo, eles falam, mas eu tenho tal coisa que me faz mal. Eu disse, então por que você não elimina? Mas é que é tão bom, eu não posso nem de vez em quando usar isso. Então, a gente sempre fala sobre colocar a saúde em uma balança. Porque no momento que a gente passa a desintoxicação, você viu quantos que teus pacientes, teus clientes aí têm mudado o paladar? Fala um pouquinho sobre a tua experiência aí do pós-desintoxicação. Então, o interessante do pós-desintoxicação é porque o que acontece, só para vocês entenderem de uma maneira bem simples, a desintoxicação ela só deixa o teu corpo funcionar da maneira que ele já naturalmente funcionaria. Então, ela só traz a liberdade para o teu corpo. Eu sempre gosto de explicar, Ciro, uma explicação que é bem simples para o pessoal entender, que é sobre o ar-condicionado. É uma coisa que eu sempre falo. O ar-condicionado, tu compra aquele ar-condicionado da melhor marca e caríssimo e tudo mais, dá 2 anos ele começa a diminuir a temperatura, não gela muito mais. E o que acontece? Tu não vai comprar outro ar-condicionado, tu só limpa esse ar-condicionado. Então o que tu fez ali? Tu só deixou o ar-condicionado trabalhar da maneira que ele foi feito para trabalhar. Então o nosso corpo é exatamente a mesma coisa. Eu vi que tem uma pergunta ali da esposa do professor sobre jejum intermitente. A gente entende que o jejum intermitente ele é muito benéfico, mas depende para quem, como e em qual momento. Então, assim, tem muitas perguntas ali que a gente tem que entender como está a situação da pessoa. Se eu te falar de uma maneira generalizada, eu falo que ele é bom. Só que, às vezes, eu pego, professor, eu pego essas pessoas que vêm já com uma carência nutricional muito grande. Então, elas estão muito inflamadas com uma carência nutricional muito grande. Então, às vezes, para ela não é tão interessante fazer naquele momento.
Então, depende de muitas situações, sabe? Generalizando, eu falaria que sim, mas de uma maneira específica eu não tenho como te falar isso. Perfeito, perfeito. Não, olha, é interessante, porque eu tenho certeza que você tem centenas de pessoas que chegaram para você e disseram assim: nossa, eu comia tanto doce, eu comia tanta carne, eu precisava de fazer tantas coisas no meu dia a dia que após a desintoxicação eu percebi que a minha sensibilidade mudou. O que que você fez comigo? Então, muitas vezes o pessoal fala, briga com a gente e diz assim: nossa, eu gostava tanto de bebida alcoólica. Agora, quando eu limpei, eu desintoxiquei, porque o sistema que nós utilizamos, pessoal, do programa Criada, a desintoxicação que a gente faz como um todo, ele passa a primeira fase, que foi aquilo que eu trouxe lá da Índia, que é a parte mecânica, a gente sempre fala assim, que você entra e faz a limpeza, como eu falei do Panchakarma, é uma limpeza muito abrupta, muito pesada, você tem que estar muito preparado para isso, nada contra para quem queira fazer, tá? Agora, quando você faz só uma esfoliação, como você coloca só o sal amargo, só isso, só aquilo, mesmo algumas técnicas aí que o pessoal tem utilizado com suco de maçã, com a própria maçã, com vinagre de maçã, essas coisas, perfeitamente. Mas entendo, isso é apenas a primeira fase. Se você não fizer a bioativação, não tiver as enzimas, as vitaminas, os minerais que vão começar as ativações, é aquilo que o Wes falou. Você pode estar colocando mais em jogo a tua saúde. Não é simplesmente você retirar lodo biliar que estava ali parado há muito tempo. A primeira fase da desintoxicação pode ser menos tóxica do que a segunda fase, que é a segunda fase que quando vai para a corrente sanguínea, quando é eliminado. Então, por isso que precisa ter o zinco, precisa ter todos aqueles nutrientes essenciais que nós colocamos dentro da formulação do programa Criado, a desintoxicação. Então, segunda fase, bioativação, para que haja no futuro a conjugação lá no sexto para sétimo dia, para preparar para daí então você ter uma eliminação sem deixar tantos resíduos, tantos tóxicos no organismo. Você colocou muito bem ali, e a gente sabe que pela experiência de quem está fazendo correto, quem que não está fazendo correto, e o pessoal muitas vezes achou que fez o programa, desintoxicou, está pronto para a vida novamente. Quantos que te falaram isso já, Edson? Qual que é a tua A experiência maioria. com isso aí? Nossa, eu tinha tanta toxina, agora eu já estou zerado, né? Já tô curado, né? E isso é muito interessante, porque o pessoal que faz a limpeza, quando eles veem tudo aquilo saindo e eles sentem mais leve e tudo mais, eles pensam, pô, agora fechou, agora só ano que vem, né? Então, isso que é uma coisa que a gente sempre tenta orientar, porque quando tu limpa o corpo, eu falo para os meus pacientes que é como se fosse uma horta, né? Então, às vezes, tu tem que dar uma limpada na horta, só que aquela terra, agora que tu limpou, ela tá muito receptiva. Então, tudo que tu colocar ali, o teu corpo vai assimilar. Então, aí que tá como eu posso dizer, a inteligência de a gente colocar coisa boa. Porque quando a pessoa coloca coisas boas ali, ela começa a entender, nossa, pô, parece que tá fácil comer saudável agora. Porque o teu corpo, ele tem uma memória celular. Então, quando essa memória celular, ela começa a tirar a sujeira e tu começa a entender que a batata doce, ela faz mais sentido para ti e tu se sente mais revigorado do que tu comer um pastel, aí tu vê que o teu corpo ele tá respondendo de uma maneira sinérgica. Essa própria questão do paladar, Alcir, eu vejo principalmente nos casos de pacientes fumantes, que eles já perderam muito paladar. Então, quando a gente consegue fazer uma limpeza, eles falam muito isso. Nossa, parece que agora eu tô sentindo um pouquinho mais de gosto que eu já não sentia, né? Então, para vocês entenderem, isso a gente só fez uma limpeza, a gente só limpou a casa, né? Então é mais ou menos por aí. Perfeito. Você quer ver, então, ali, a explicação sobre o Panchakarma? Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem nos mandar aí, mas eu digo que tem que ser uma coisa muito bem preparada. O professor ali falou sobre o jejum intermitente, eu acho uma coisa muito interessante. Todo jejum, ele vem a somar com o nosso organismo, quanto mais tempo você possa deixar o teu corpo fazer a eliminação, é bom, porque o que acontece? Olha só o que a gente tem observado. Nós temos feito... Antigamente, as pessoas, vamos dizer, os agricultores, eles comiam 3 vezes ao dia muito bem, café, almoço e janta, e gastavam. Hoje nós temos que entender que nós
estamos fazendo um acúmulo. E esse acúmulo, eu nunca vejo as pessoas acumularem o excesso da alimentação nas costas, na musculatura das costas. A maioria está aqui, né? Aquela pochetezinha ali. Quando você observa que você começou a aumentar essa área, significa que você está guardando para a guerra. E se essa guerra não acontecer, você vai aumentar teu peso. Então, você faz uma reserva de alimentação. Então, dentro desse ponto, é muito importante você entender, se você diminuiu a alimentação, aumentou a atividade física, a maioria do pessoal que vem nos procurar, mas eu já mudei minha dieta, eu faço a dieta, funciona no início, depois para de funcionar. Então, você não faz uma desintoxicação, onde que vai ativar até mesmo a ação da eliminação da gordura visceral, que é um dos pontos principais aí do programa de desintoxicação nosso. Então, a gente faz isso, passa pela primeira fase. Então, aí, resumindo, dentro lá que eu acho que é importante, na Agni, nós falarmos um pouquinho sobre os 5 ações para aumentar o poder digestivo. Eu vejo aí que as pessoas estão, tem muitas pessoas que já não estão tomando tanto café, não estão almoçando tanto, não estão jantando tanto. Mas é importante que, pelo menos na principal refeição do dia, não sei se você vai escolher almoço, café ou janta, porque aí depende do teu biotipo, aí depende do teu dosha mesmo, e isso eles são muito alteráveis, porque não existe uma alimentação específica, eu sou pita, eu tenho que comer só isso. Vai depender muito do teu quadro de energia, isso a gente teria que aprofundar mais estudos, não vamos ter tempo isso hoje. Tá? Então, sabendo 6 fatores, eu separei aqui para vocês. Então, o amargo tem que estar lá numa refeição, durante o teu dia. O amargo nós vamos tirar da onde? Eu procuro, às vezes, do agrião, da rúcula, até do próprio açafrão, que a gente utiliza tanto e tem tantas ações benéficas aí no dia a dia. Os picantes, então, todos os tipos de pimentas. Lá na Índia a gente come muita pimenta. Eu me lembro uma vez que eu fiquei traumatizado, que eu cheguei no hotel que eu estava hospedado, eu peguei uma fatia de pão, eu comia uma fatia de pão e eu fiquei o dia inteiro com aquela pimenta violenta na boca. O pessoal usa até no pão, é sensacional. Então, tanto o açafrão da Índia, que a gente fala lá, o curry, né? Quanto as pimentas, é uma coisa que eles utilizam muito. Eu acho que por isso que eles também ajudam a secar também, a não ter muito sobra de toxinas. Os adstringentes, que eu utilizo muito recomendo nos meus tratamentos através de lentilhas, os feijões, isso é interessante. O doce é uma coisa que tem uma ação importantíssima, que envolve aí mel, manteiga, alguns tipos de queijos lá para eles, mas teríamos que entrar no leite aí que é mais uma discussão, talvez para uma próxima live. Os macarrões, vários tipos de macarrões, e o próprio sal. Então, esse está no doce. E o ácido. Então, ali, pessoal, guardem novamente, anotem aí. Então, tem que ter amargo, picante, adstringente, doce e o ácido. O ácido você pode conseguir facilmente nos limões. Tem vários tipos de limões, pode até usar na alimentação ou tomar com água com limão. São coisas que não podem falhar, pelo menos em uma refeição do nosso dia. Se você aproveitar e expor mais isso, vai ser muito importante. Ali falando sobre o jejum intermitente. A primeira viagem que eu fiz à Índia, eu fiquei 15 anos da minha vida começando a me alimentar. Lá, como eu aproveitei muito para conhecer sobre os jejuns, não falava em jejum intermitente aquele tempo, mas o jejum de uma forma geral, eu comecei a fazer a primeira refeição quando o sol se ponha sobre a minha cabeça. Então, até o meio-dia, eu fazia muita utilização de líquidos, de água, até o meio-dia. É uma coisa fácil, simples, ensinei milhares de pessoas a fazer isso, a maioria do pessoal me agradeceu muito, e tem muitas pessoas que fazem até hoje, pessoas que trataram comigo há 15, 20, 30 anos atrás. Então, o que acontece? A água de manhã é muito recomendada, porque no momento que você está em jejum, de manhã cedo, e você faz aquele break fasting, que a maioria dos americanos fazem, você faz um choque. Então, é muito importante você acordando o teu corpo suavemente. Nós podemos, no futuro, passar mais informações sobre isso. Mas quem está fazendo o jejum intermitente, recomendo, é muito saudável, quanto mais ficar, mas é importante também que você tenha a orientação de um profissional, porque até mesmo nas desintoxicação, como o Écio sabe, a gente só libera se a pessoa tiver alguém para acompanhar, passo a passo. Não é uma coisa que a pessoa simplesmente vai lá na farmácia, pega, leva para casa, ou baixa da internet e começa a fazer.
porque tem muita responsabilidade. Então, nós temos que ter um profissional qualificado, como aí o Écio e todo o pessoal que faz parte da nossa equipe, que dá condições da pessoa se sentir segura. Não é isso, Écio? Isso mesmo. Eu acho que seria legal comentar também, Alcir, as questões... É uma dica, na verdade, né? Que a medicina ayurvédica, ela prega muito. Eu vou dar uma dica sobre o almoço, que para mim é a refeição principal. Então, o que a gente faz no almoço? A gente come as comidas numa ordem, porque esses sabores que o Alcir está comentando com vocês, eles têm o poder de abrir o apetite e fechar o apetite, né? Então, o Agni, que é o nosso fogo digestivo, a gente pode entender o Agni como se ele fosse uma fogueira. Então, a fogueira, a brasa está acesa, a gente joga uns gravetos para aumentar esse fogo, colocamos a lenha para conseguir ser queimada nesse fogo alto, e depois a gente tem que dar uma apagadinha nesse fogo para não queimar, né? Para não dar uma gastrite ou algo nesse sentido. Então, agora explicando isso de uma maneira mais prática, o que a gente faz na alimentação? A gente pode fazer isso, claro que eu estou generalizando, não estou especificando de cada dosha. Mas o que a gente pode fazer? A gente pode começar a refeição com os carboidratos. Então, com o aipim, com a mandioca, com o arroz integral, com o carboidrato que tu for comer. Por quê? O carboidrato, a digestão dele é muito mais rápida do que uma proteína ou do que uma gordura. Então, via de regra, seria começar a alimentação com carboidrato. Então, tu come primeiro o carboidrato. Depois, tu vai para as gorduras e para as proteínas. E aí, na finalização, tu finaliza com um cru, que seria uma salada. Então, tu vai conseguir ter todos esses sabores que o Alcir falou e comer numa ordem que faça com que teu corpo ele aumente o fogo digestivo e ele diminui o fogo digestivo. Então, se vocês quiserem, até é uma coisa de fazer um teste, tá? Porque antes de eu fazer isso, eu fiz um teste para ver se dava certo. E dá muito certo. Até uma outra dica que seria interessante, se vocês quiserem começar a fazer, tem uma semente que se chama cardamomo. Então, o cardamomo é legal de depois que tu finalizar o almoço, tu pegar e comer o cardamomo, porque ele é os 3 sabores finais que a gente precisa para fechar a refeição. Porque uma coisa, Ciro, que eu acho muito interessante, até engraçado, porque assim, ó, quando tu vai para uma festa de criança, né? A gente vai para festa de criança e tem um monte de bolo e salgado e tal. E aí o que acontece? Aí tu começa no salgado, aí depois tu vai pro doce, aí tu vai pro salgado, aí tu vai pro doce. Por quê? O que está acontecendo ali? O teu paladar, ele está sendo estimulado a tu comer toda hora. Então, ele não tem um fechamento ali. Então, por isso que nas festas de criança a gente fica meio louco também. Por causa dessa questão. Então, quando tu começa pelo carboidrato, tu vai depois pelas proteínas e pelas gorduras e finaliza com o cru, e ainda depois tu conseguir pegar esse cardamomo e mastigar pelo menos uma graminha dele, tu vai ver que tu não vai ter vontade de doce. Tu vai ver que tu vai finalizar o teu almoço. Porque o que eu vejo muito de várias pessoas assim que eu já tratei, tanto com compulsão alimentar, como com essa vontade do doce, depois que fizeram isso, acabou. Porque a gente começa e finaliza. Então a gente acendeu a fogueira, agora baixamos um pouco esse fogo e vida que segue, né? Então isso eu acho que é uma coisa muito interessante de falar. Perfeito. Chegando agora a nossos porfinais aqui, o que acontece? Eu sei que também que nos seus tratamentos não tem só a desintoxicação, tem a parte da desvermificação e tem a parte da eliminação dos metais pesados que nós temos utilizado, tudo de forma simples, naturais, né? Então, Écio, você está de parabéns aí, ó, vários pacientes aí que assistindo aqui, falando sobre os tratamentos e acompanhamento, e é isso que nós precisamos divulgar a nível mundial, que nós temos aí uma das grandes ferramentas que vai entrar tanto na parte estética quanto na parte psiquiátrica. A gente tem observado, temos milhares de depoimentos aí, pessoal nas páginas, então pode entrar lá na nossa página Alcir Marques, naturopata, no YouTube, você vai ter vários depoimentos e a gente vai tentar deixar lá também hoje, vamos fazer de tudo para salvar essa live de hoje, que tem muita informação, tá? Tem bastante perguntas aí também, que a gente vai, o pessoal pode entrar em contato também, mandar para a nossa assessoria aí do criar.oficial, né, isso no Instagram, no YouTube, e também pode entrar em contato aí, deve, principalmente com o YouTube e com o Instagram aí do Écio, que ele vai nos deixar. Eu acho que tinha, o pessoal que nos surgiu também tem lá na nossa divulgação que foi feita da live,
E eu quero dizer o seguinte, pessoal, olha, cada vez mais eu me apaixono em poder ajudar as pessoas e levar conhecimento, porque o conhecimento, a gente muda as vidas das pessoas, não é isso, Écio? Isso mesmo, graças a Deus. E o que acontece, Alcir? Eu acho muito interessante nós falar mesmo sobre essas questões do YouTube, porque lá mesmo já tem muitas informações. Fiz um canal agora que se chama Saúde Sem Rótulo, até para começar a postar todas essas informações. Então, é Saúde Sem Rótulo. Coloca para nós aí depois. Isso, vou deixar escrito aqui também. É Saúde Sem Rótulo S. Pamplona Júnior. Então, todos os dias eu estou postando vídeos ali que dá para o pessoal ir conferindo. Hoje postei até a dica da maçã cozida, que é uma coisa que o pessoal pode começar a fazer a partir de amanhã. A receita tá lá, tá tudo certinho também. Perfeito. Não, isso é muito importante, porque quanto mais as pessoas souberem o caminho correto, mais imunidade nós vamos ter e menos medo nós vamos estar de tudo que está acontecendo aí externamente. Então, é importante, nós temos que entender que não é do dia para a noite que a gente muda a alimentação. Vocês estão acompanhando aí as nossas lives com o Dr. Manuel, as estruturas, de ontem mesmo a gente falou quanto tempo leva para uma desintoxicação, para aumentar a nossa saúde, para estipular. Ele chegou a um prazo ali de 10 anos, Écio, que ficou muito interessante dentro dessa característica. A maioria do pessoal quer chegar no médico, tomar um remédio e voltar para casa super bem. Então, não tem mais espaço para pessoas doentes nesse mundo, está todo mundo doente. Nós precisamos saber o que fazer para melhorar a nossa saúde. E o nosso canal aí está aberto para isso. Pessoal, estamos chegando bem no finalzinho aí, daqui a pouco vai cair, mas obrigado pela participação de todos vocês. Pessoal aí, deixa aqui, se tiver alguma pergunta aí que você queira responder rapidinho aí, Écio, fica à disposição, hein? Eu estou conseguindo ler metade delas aqui hoje. Então eu vou responder a pergunta da Gabi. A pergunta da Gabi, que ela já fez a limpeza 2 vezes, e aí até linka com a pergunta do professor, que era sobre o jejum intermitente. Então, o que acontece? O jejum intermitente, ele já era feito há milhares de anos atrás, quando a gente buscava processos espirituais, ou seja, uma conexão com o Criador, né? Uma conexão com a fonte. Então, quando a pessoa faz o programa Criar, ou faz uma limpeza que seja adequada, ela consegue ter essa conexão com a fonte, porque o nosso corpo, a nossa energia, ela não está sendo gasta só para ficar digerindo e metabolizando coisa. Ela está mais suscetível. Então, por isso que até eu tenho uma entrevista que eu vou postar no YouTube amanhã, que é da entrevistadora, que ela comentou que essas questões espirituais foi o que mais mexeu com ela. Então, para vocês terem uma ideia como mexe essa parte. Então, quem busca também essas questões, não alternativas, eu diria, mas umas questões mais energéticas, é uma coisa que é indiscutível e indispensável no meu ponto de vista. Perfeito. Então, é corpo físico, mental e espiritual. Então, nós temos que estar com a casa limpa para isso acontecer. Agora, uma das grandes dicas aí, pessoal, não saia da mesa satisfeito. Isso faz mal à tua saúde. Saia sempre com um pouco de fome e só coma na hora que você tiver fome. Tira o vício, a ansiedade e tudo mais para a alimentação. É claro que depois da desintoxicação, após o tratamento com um dos nossos especialistas, que são centenas já no Brasil, estou muito feliz, assim, muitos profissionais. Parabéns, Écio, aí, pela tua energia e força aí, que está todo dia lutando pela saúde da população. Obrigado pela companhia. Pessoal, mais dúvidas e tudo, estamos inteiramente à disposição e esperamos logo aí, novamente, estar fazendo mais uma live aí com Écio. Écio, bom trabalho para você. Quiser uma consideração final antes de finalizar aí, uma dicasinha para o pessoal, acho que é tarde a tempo, hein? Tem um minutinho, acho, que nós fazemos um bate-papo aí. Então, primeiro eu vou agradecer para o pessoal que participou, né? Bastante pessoas participando, bastante pessoas que já fizeram o programa Criar. Então, agradeço também pela confiança no nosso trabalho, porque quem trabalha com saúde hoje, igual eu disse no começo da live, é um dos maiores tabu, né, Alcir? A gente trabalha em tudo quanto é canto, a gente sabe que é difícil mexer com o inconsciente também de todo mundo, porque várias coisas são questões, igual acho que alguém comentou aqui, talvez foi a Paula, que comentou que são crenças, né? São coisas que já estão encrostadas, né? A gente comer de uma certa maneira, são questões culturais. Então, a gente ter que rebolar e chegar para tirar uma coisa e dar outra e tal, às vezes para nós é difícil, mas
eu agradeço pelos meus clientes aí que conseguiram participar e me ajudam a mostrar tudo isso que é possível, né? Tem a dona Eva, Ciro, aqui, que é uma gaúcha que não come mais carne. Então para tu ver como muda as coisas. Nada contra né? os vegetarianos, hein, pessoal? Nada contra os vegetarianos, com certeza. Mas para vocês verem que lá no Rio Grande do Sul é uma coisa cultural, né? Para quem come carne. Então, para ela, para o biotipo dela, não fazia bem e a gente conseguiu melhorar várias coisas. Hoje ela parou